Você que gosta de frequentar cafeterias, experimentar as diversidades que tem no cardápio e quer saber um pouquinho como que funciona por detrás disso tudo, então fica comigo que o episódio de hoje é para você. No episódio de hoje, eu conversei com a Rafaela, que junto com seu marido construíram a cafeteria Jardim Secreto, o espaço onde estamos fazendo a gravação deste mês de junho no podcast Elas em Alta, uma cafeteria super acolhedora com diversas opções incríveis no cardápio e com cafés deliciosos. Ela vai partilhar sobre a sua experiência com a cafeteria, ela partilha da onde surgiu a ideia de criar a cafeteria, como foi sair do CLT para abrir o próprio negócio e muito mais. Ah, e fiquem até o final do episódio, que tem uma surpresa para os nossos ouvintes. Rafa, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Fala pra mim, como que nasceu o Jardim Secreto, esse espaço? Gente, vocês viram logo no início do podcast. A gente tá fazendo as gravações novamente aqui no Jardim Secreto. Vamos fazer um mês aqui de gravações. E foi um espaço que acolheu muita gente. Você acolheu super bem a gente. Eu falei pro Du, a gente tem que voltar pra gravar lá. E esse espaço é acolhedor demais, é aconchegante. Eu gosto muito desse verde, isso acolhe muito. De onde surgiu essa ideia do Jardim Secreto? Então, eu agradeço o convite, com muito carinho, né? E o Jardim Secreto não tem como falar como nasceu sem falar um pouquinho da minha história, né? Eu e meu esposo estamos juntos há mais de 20 anos e a gente era de outro ramo e tínhamos o sonho de empreender, né? Então, eu falo que aqui foi realmente por Deus, né? Foi aquela sementinha que a gente foi colocando em oração. E foi dando tudo certo, né. Eu trabalhei numa grande construtora por 10 anos, e de lá, logo depois que eu fui mãe, veio cada vez mais forte essa vontade de empreender. E como eu conheci o café especial, eu sou uma amante do café, a gente decidiu ir para esse ramo de cafeteria. Fizemos alguns cursos e deu certo. Eu falo que foi uma obra de Deus, porque deu certo achar esse ponto maravilhoso. E hoje a gente está aí, já vai para 8 anos. E vamos falar a verdade, a cafeteria tem crescido cada vez mais aqui em Londrina, mais as procuras, né, o pessoal gosta disso, é um ponto de encontro, né? E da onde que, assim, a gente pode ver a diferença entre cafés especiais, do tradicional? Eu acabei de experimentar, é totalmente diferente da que a gente compra em mercado. Isso. O café especial, eu costumo explicar para os clientes que ele é um café 100% sem defeitos, o café especial. Sim. Então, desde ali a forma que ele é produzido, quanto a forma principalmente que ele é torrado. Então ele é um café, sem defeitos, sem misturas, um café puro. Por isso que ele tem esse sabor agradável, ele é muito mais delicado no paladar, né. O café tradicional, que é o café de mercado, ele vai ter esse sabor forte, que eles precisam fazer essa torra escura para esconder realmente, né, todas as imperfeições. Eu só compro de mercado, vou confessar. O sabor totalmente você sente. E eu tomo café sem açúcar. Isso, Então muito melhor, é né. bem melhor, você consegue sentir a diferença de um bom café, né? Aqui a prioridade, como a gente já viu, foi, ter o café de qualidade, porque eu vi, né, a partir daí, né, foi conhecendo o café especial, amando esse sabor delicado no paladar, porque assim, não tem como a gente trabalhar com outro tipo de café, né, eu quero oferecer o melhor. Isso é a melhor coisa, né? Você trazer É. a qualidade para os seus clientes, né? E como eu falei anteriormente, vocês têm uma proposta totalmente acolhedora aqui no espaço. Vocês pensam em cada detalhe, em cada experiência, como que é? Quando nós iniciamos, a gente contratou uma chefe de cozinha. A Irmão. gente contratou uma consultoria para desenvolver um cardápio bem autoral mesmo, né. Ele tinha que mesclar, assim, com o que já existia, só que com o nosso toque, com o nosso sabor, né. Seria muito mais fácil a gente terceirizar os produtos, não ter cozinha própria, seria muito mais fácil, digamos, Aham, né. aham. Só que a gente queria realmente essa proposta e eu falo que é por isso que a gente está em pé até hoje, né. Porque realmente ali a gente produz cada pão, a gente produz. Desculpa interromper, mas o pão é delicioso, gente. Eu tenho que falar desse pão. Eu levei para casa a primeira vez que eu vim. Que delícia! A gente tem o brioche e o pãozinho de batata, são receitas que a gente desenvolveu com essa chefe. E a gente faz essa proposta bem artesanal, sem contar os nossos bolos.
que hoje é o nosso carro-chefe, né? Então, a gente vende aí cerca de 600 bolos por mês, do tamanho médio, né? Então, muita gente já conhece, fala que é o melhor bolo de Londrina. E, realmente, a gente tem essa proposta artesanal que é para trazer esse gostinho caseiro mesmo, né? Ai, bolo caseiro é tudo. E num tempinho, quando tá friozinho, deve ser o momento que mais vende, né? Isso é maravilhoso. E eu ia até te perguntar quais são os cafés ou produtos mais vendidos. É o bolo? O campeão de venda, desde quando nós abrimos, é o bolo de cenoura, que é o nosso bolo. Eu falo que o bolo de cenoura nosso, ele é macio, é leve, e tem aquela cobertura que é o cacau 50%. Eu falo que o bolo é tão bom que ele nem precisa ter aquele monte de cobertura, né? Então, ele é o nosso campeão de venda, daí é o bolo caseiro, e ali dentro da gente servindo ali, realmente, é o cafezinho coado, são os nossos pães brioches, nossos pães, lanchinhos, toasts, né, com pão de batata. Então, são, assim, os que mais vendem. Mas, na verdade, assim, o nosso mix, ele é grande, mas ele sai de tudo. De tudo. Olha, do vende. e eu vou falar que a torta de maçã daqui foi a melhor que eu provei. Também é maravilhosa. Também é Nossa. produção nossa. E feito com muito carinho, muito amor. Gente, é deliciosa, valem super a pena. Se vocês forem vir aqui. E a cafeteria escolhida para as gravações do mês de junho foi Jardim Secreto. Mais do que uma cafeteria, é um espaço acolhedor que combina com cafés especiais, delícias artesanais e um ambiente perfeito para criar conexões e viver bons momentos. Então, aproveitando o gancho, eu ouvi que temos um voucher para os nossos ouvintes. Isso, nós temos um voucher para esse mês de junho. Quantos por cento de desconto? 15% de desconto para consumação no local. E qual é a palavra utilizada? É Jardim com Ela. Ouviram? A palavra utilizada é Jardim com Ela. Se você vir aqui e fazer a consumação no local, você ganha 15% de desconto. Estamos esperando. Eu acho chiquérrimo. Então, vocês já viram, né, gente? Olha isso aqui. Esse é um chá, parceria Catal Chá, que é um chá maravilhoso que a gente serve aqui. Olha que lindo esse chá, a cor dele. Esse aqui é um blend. Ele vai capim-limão, vai outras especiarias aqui. E com esse friozinho agora de manhã, uma delícia, né? Ai, semana passada eu experimentei o chai. Ai, chai. Pra Menina! quem gosta de especiarias, o chai é maravilhoso. Eu julgava até experimentar. Eu experimentei. Gente, que coisa deliciosa. Deliciosa. Eu falei que parecia, o gosto lembrava um pouco do caldo da canjica. Porque ele vai canela, vai cravo, né? Ai, gente, eu falo, aqui não tem como. Aqui tem meu coração. E você acredita, Rafa, que as cafeterias se tornaram também um espaço de conexão, trabalho? Eu vejo muita gente escolhendo para fazer ou network, ou aqui eu fazendo as gravações de podcast, tendo reuniões, tudo. Isso, com certeza. Hoje eu falo assim que a grande maioria são encontros profissionais, né? Então a pessoa marca, principalmente depois da pandemia, né? Então as pessoas se encontram, marcam reuniões, conversas. A gente já viu até atendimentos psicológicos aqui que a gente conhecia, né? A psicóloga. Então, assim, é uma grande conexão mesmo. E dali saem as amizades, né? Então, a gente adora esse ambiente, a gente coloca à disposição, né, para as pessoas virem, fazer essas reuniões, conversarem, e várias gravações. Como a gente tem um espaço muito verde também, a gente tem muita procura para fotos profissionais. Ai, que Então, incrível! tá sensacional, e cada vez crescendo mais. Deixa de ser somente para tomar café e tornando-se muito mais que isso, né? E é um nicho também, né? Eu acho que as pessoas elas procuram, né? Cada vez mais essa conexão. Com certeza. E a gente precisa, realmente. Nossa, eu falo assim que hoje eu tô numa fase que eu gosto tanto de uma cafeteria, sentar, conversar.
Antes eu era, obviamente, mais nova, adorava ficar indo em balada, tudo. Mas, gente, hoje eu quero uma cafeteria. Hoje é essa paz, né? E a Nossa. gente recebe também, o nosso público maior são as pessoas que vêm trabalhar, que vêm fazer reuniões e as famílias também, né? Porque como a gente tem muita família aqui na região, que são nossos vizinhos, né? Aham. Então a gente tem as famílias. E aos sábados, que são os finais de semana, a gente tem mais as amigas se encontrando, comemorando aniversário, fazendo aquele chá, né? Ai, As delícia! resenhas. Já vou falar com as meninas pra gente ter um clube do livro. Legal. A gente tem um encontro no próximo mês, e aí eu vou falar pra elas pra gente fazer aqui. Isso. Porque elas a gente tá indo em cada cafeteria. Ah, sim. E a gente adora, gente. Eu acho tão chique. Eu falo que eu tô tão chique. Está na melhor fase. Eu amo! E como que empreender no ramo da gastronomia, temos vários desafios, e principalmente, né, você por ser mulher, você percebe alguma dificuldade nesse quesito? Eu acho que o maior desafio de empreender para nós na gastronomia é a questão da margem, né? A nossa margem com a alimentação ela é sempre muito curta e os insumos eles estão cada vez mais oscilando, né? Uhum. Então eu acho que você achar esse ponto de equilíbrio, você está batalhando ali para não perder, né, nenhum centavo, porque nem tudo pode ser repassado, né? Se a gente for passar tudo, né, complica e tá cada vez mais difícil. Mas, de um modo geral, eu acho que é encantador. Eu não me arrependo, nunca me arrependi em nenhum momento em empreender. Tá cada vez mais difícil, está. Só que eu acho que aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus como propósito, ele vai se transformando, você vai encontrando caminhos, né? Seja ali num evento, né? Numa conexão, ou até em outro ramo que a gente vai abrindo ali, né? Que é a parte do cosplay, bem. Então, para mim é uma realização de um sonho. Não é fácil, mas vale a pena. Eu acho, a minha frase é: todo esforço vale a pena. Uma hora a gente entende o porquê vale a pena. Quando vem de Deus, você percebe que vem leve, né? Exato. E quando vem leve, você sabe que é o caminho certo a ser seguido. E vem certo, você não tem dúvida, sabe? Então, eu saí de uma grande empresa, de um corporativo, empreendi. É uma batalha cada dia, só que eu nunca me arrependi e eu faria tudo de novo. Porque é totalmente diferente de uma coisa para outra, né? Você sair de algo que é garantido ali para Exato. você empenhar no seu sonho, na sua vontade, no E depender só de você, né? Só de nós, né? Só tudo. Ali, quando você tá ali né, no mundo. Eu aprendi muito, foi o que me edificou, né? O que me fez crescer. Só que quando você tá ali batalhando pro que é seu, é muito diferente. Você tem que lutar e vestir a camisa e. A força de vontade vem, né? E você é mãe também. Exato. Como que você tava com a sua filha, ela já tinha nascido quando você fez essa transição de carreira? Eu fiz essa transição de carreira, ela tinha 4 anos. Nossa, pequenininha. E assim, foi bem difícil os 2 primeiros meses, assim, foi porque você empreende, por mais que as pessoas falam: "Olha, você vai trabalhar 14 horas", você ainda acha que você vai conseguir fazer o seu horário. Com certeza. Né? O maior sonho. Eu falava: "Gente, não, tudo bem, mas vai ser meu", mas assim, principalmente nos primeiros anos, você não sai daqui, você não para, você tá aqui, você tá em casa trabalhando. Mas assim, eu acho que não tem exemplo maior do que ela ter visto que tudo aquilo era uma escolha nossa, era uma dedicação para o futuro nosso, e hoje ela tem maior orgulho, né? As Ai, que pessoas falam: "Ai, a cafeteria incrível. da sua mãe, é a sua cafeteria". Ela fala: "Não", hoje ela já é uma mocinha, né? Uhum. Ela fala: "Ah, não, eu vou trabalhar lá", né? Que Então, linda. assim, eu acho que é o maior exemplo, assim, que eu poderia dar de propósito para ela. Você ser referência, né? É. Ser referência que você foi capaz de realizar os seus sonhos, mesmo sendo mãe, mesmo tendo passado por um monte de coisa, você conseguiu seguir e realizou. É. Ai, que incrível, Rafa, que incrível. Então, além da cafeteria, você também trabalha com coffee break corporativo. Eu acompanho ela no Instagram. Gente, é uns coffee break, uma coisa mais linda, gente. O diferenciado. Como que surgiu essa ideia? Então, essa ideia, na verdade, ela foi da própria procura dos clientes. Olha! Quando nós
tivemos a ideia da cafeteria, eu não havia pensado em coffee break, né? Porque é algo trabalhoso, né? Sim. Então você lidar ali com atendimento diário na cafeteria, mas esse atendimento à parte, você depende de produção, de cozinha, de confeiteiro e tudo mais, né? Então, com a procura dos clientes, mas seus produtos são bons, você não faz coffee break, você já pensou? Eu fui ali amadurecendo a ideia, então faz mais ou menos uns 3 anos, né? A gente está com a cafeteria há quase 8, mas faz ou menos uns 3 anos que eu faço. O nosso foco é mais atendimento corporativo, reuniões, atendo várias empresas em Londrina. Mas às vezes a gente é procurado também para aniversário, né? Algum chá entre as amigas. Então eu tenho esse relacionamento à parte, a pessoa entra em contato, ou a empresa pelo WhatsApp e a gente faz todo esse atendimento totalmente personalizado. Então, eu tenho um catálogo, as pessoas podem escolher os produtos, mas aí ele é pensado para o evento. Né? Então, a pessoa vai explicar como que é o evento, é o café da tarde, é o café da manhã, o que, que ela gostaria. Se ele é um evento mais sofisticado, não, ele é apenas um treinamento, a gente vai fazer uma pausa, então a gente pensa em cada detalhe. E a gente monta a estrutura ali, né? Monta a mesa, a gente dispõe das peças, mas o principal mesmo é o gostinho artesanal, que tem ali naquele coffee break, e é uma delícia. E tem saído super bem. A gente tem atendido muitas empresas aqui. São várias, são só empresas ou são alguns eventos? Como que é? Eu já atendi várias, né? Já atendi eventos. Até recentemente a gente fez um final de semana para uma cantora maravilhosa, eu não sei se né, quem é católico vai conhecer melhor, que é a Ziza Fernandes. Ela fez um evento em Londrina, nós fomos contratados para servir esse final de semana de treinamento para eles. Então foi assim, sensacional. Era a divulgação de um livro. Ela é terapeuta, né, além de cantora. Então foi um presente até para mim, porque eu sou fã dela. Mas assim, então a gente atende esses eventos, muitos eventos com mulheres, sabe? Que nos procuram. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer um treinamento, a gente vai fazer um debate, a gente vai fazer ali um workshop. Então, é procurado muito para isso. E nas empresas, realmente, reuniões, treinamentos, eventos grandes, às vezes tem, né? Algumas capacitações. Incrível. De treinamentos de 10 pessoas a 50, 60 pessoas, a gente consegue atender. Olha, e o que não pode faltar nesses coffee breaks? São os nossos bolos. Obviamente tem que ter o bolo, gente. Ai, o bolo de cenoura é muito bom, meu Deus. São os nossos bolinhos, mas a gente tem lanchinhos que são diferentes do nosso cardápio aqui da cafeteria, né? Tudo vai ter essa pegada aí artesanal, feito com muito carinho, com muito cuidado, mas são lanchinhos também bem diferenciados, que a gente chama de petit cocktail, né? Que você pode ser servido sem precisar de um prato. Uma praticidade ali para facilitar. Ai, que E delícia. a gente capricha muito na apresentação, né? No bom gosto, mas a gente também está disposto a ouvir esse cliente que é uma coisa mais sofisticada, mais tranquila, mais em conta. A gente está ali para fazer conforme o cliente precisa. Ai, ótimo. Você senta, faz essa reunião para entender, para você fazer a proposta, mostrar para ele, né, a sua proposta. Eu faço a proposta, coloco algumas sugestões e vai de acordo também com o que ele tem ali de verba, né? Porque tem que casar, né? Não adianta você querer fazer do seu jeito, por mais que você conhece, você precisa saber o que o cliente quer, né? Exato. O que é o melhor pro cliente. Isso. E aí a gente escuta e desenvolve junto. Ai, arrasou, arrasou. Rafa, o que você gostaria de deixar de recado para quem nos ouve, quem gosta de cafeteria, quem gosta de frequentar a cafeteria, e ou quem sonha em abrir o próprio negócio, até mesmo uma cafeteria? O que você gostaria de dizer? Olha, eu primeiro que vocês venham conhecer o Jardim Secreto, né? Por favor, vale super a pena. Lembrando que vocês têm voucher. Para quem não conhece, vale a pena. A gente fica aqui na Gleba Palhana, na Madrilhona, pertinho da Top Stock. Então, vem conhecer o nosso espaço aconchegante, né? Com certeza a gente vai fazer o máximo para atender da melhor forma possível.
E em relação às pessoas, principalmente as mulheres, né, que querem empreender, eu acho que a gente colocando Deus à frente, né, eu acho que ele vai direcionar. Não é fácil, mas nada que é feito com dedicação, com amor, nada é fácil, né? Então, todo esforço vale a pena. Eu acho que o mundo, ele traz de volta, sabe? A vida mesmo. E hoje eu atendo pessoas que eu trabalhei, que me ensinaram, né? E que eu jamais imaginaria que elas viriam ao meu espaço, que eu atenderia com break. Então, o mundo, ele se encarrega em trazer aquilo que a gente faz com amor, né? Então, se você está disposto, se você tem um sonho, tem um propósito, coloca nas mãos de Deus. E ele vai direcionar. Antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Como que é para você olhar hoje, olhar lá para trás, tudo que você fez para conseguir estar onde você está hoje? Eu tenho uma gratidão imensa. Eu acho que tem horas que eu falo, como que eu consegui, né? Como que a gente conseguiu? Mas a gente passou por vários perrengues, tanto, né, aqui a gente pegou pandemia, no próprio relacionamento, porque a gente, né, um casal trabalhando junto, nunca tinha acontecido. Mas tudo isso hoje, depois de alguns anos, a gente olha e fala, nossa, a gente conseguiu. Então, né, a tendência agora é só estruturar, melhorar processo cada vez mais, né? Então, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho a Deus. Reafirmando a minha frase que de todo esforço vale a pena, eu mexo muito nisso. E fazer tudo com muito carinho. Então, é a gente se orgulhar daquilo que a gente consegue fazer diariamente, aquilo que Deus coloca no coração, a gente se orgulhar das nossas escolhas. É, e é isso. A gratidão. Obrigada por poder compartilhar sua história comigo no podcast. É uma honra poder te ouvir, ouvir a sua história, ouvir o tanto que vocês trabalharam, dedicaram para esse sonho e ver realizando. Isso é inspiração. Isso é inspiração das pessoas não desistirem de seus novos sonhos. E eu agradeço muito. E eu falo que Deus também, ele proporciona encontros. Com certeza não foi por acaso, né? Você ter vindo. E eu também agradeço muito, tenho um carinho já muito grande por você. E eu coloco a minha cafeteria totalmente à disposição para você gravar esses episódios. Obrigada, amor. Obrigadão, viu? Deus te abençoe. Amém, nós todos. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.